Olá e bem-vindos. Já aconteceu olharem para as notícias e verem o caos a instalar-se e logo a seguir olharem para os mercados financeiros e não perceberem rigorosamente nada? É uma daquelas situações que nos deixa a todos a pensar. Pois bem, é exatamente esse o quebra-cabeças que vamos desmontar hoje. Mercados a atingir máximos enquanto o mundo parece estar em chamas. O que é que explica esta aparente contradição? Vamos a isso. Ora bem, a semana começou com uma notícia que fez o mundo inteiro suspirar de alívio. Foi anunciado um cessar-fogo de 2 semanas entre os Estados Unidos e o Irão. E mais, negociações diretas iam começar. Parecia mesmo o fim de uma crise que nos tinha a todos em pulgas. Mas quase no mesmo instante, a realidade veio bater à porta. Israel, que é um ator fundamental em toda esta equação, lançou mais de 100 ataques no Líbano. E atenção, o Líbano era uma parte essencial do acordo. Ficou logo claro que a tal paz, bem, estava longe de ser uma coisa certa. E é aqui que a história começa a ficar estranha. Porque, apesar do cessar-fogo estar a ser violado, os mercados reagiram com euforia. As bolsas dispararam, agarrando-se a este sinal de paz, por mais frágil e tremido que ele fosse. E para juntar mais uma peça a este puzzle confuso, longe dos olhos do público estava a acontecer outra coisa. Uma crise profunda que estava a fraturar uma das alianças mais importantes do mundo, a NATO. Algo muito, muito sério estava a passar-se nos bastidores. Então, a pergunta é inevitável. Com um cessar-fogo que, na prática, não existe e com alianças históricas a desfazerem-se, por que é que os mercados estão em festa? Parece um contrassenso total, não é? Ok, vamos mergulhar nisto e ver o que se passa na realidade, peça por peça. Para começar, vamos olhar com atenção para o próprio Acordo de Paz. É a primeira peça fundamental para percebermos tudo o resto. À primeira vista, parecia tudo muito bem. Os termos eram promissores. Um cessar-fogo, negociações baseadas num plano iraniano e um ponto crucial, a paragem dos ataques contra aliados do Irão, como o Hezbollah, foi isto, claro, que gerou todo aquele otimismo inicial. Só que a reação dos analistas foi imediata e muito, muito reveladora. Eles olharam para estes termos e viram uma coisa completamente diferente. Os pontos eram tão, mas tão favoráveis ao Irão que a conclusão foi praticamente unânime. Este acordo não podia ser a sério. Parecia muito mais uma manobra tática do que um caminho genuíno para a paz. E não foi preciso esperar muito para a realidade confirmar as suspeitas. Em poucas horas, os ataques no Líbano rasgaram o espírito do acordo. Logo no dia seguinte, o Irão suspendeu as conversações. E, entretanto, a máquina de guerra americana continuava a todo o gás na região. A paz, como se viu, durou tanto como um fósforo aceso à chuva. Certo. Agora vamos mudar o foco. Vamos sair da diplomacia e olhar para onde a verdadeira história se estava a desenrolar, nos mercados de energia. E esta imagem aqui é absolutamente crucial. Vejam só isto. Enquanto o mercado financeiro, a olhar para o futuro, negociava o barril de Brent a uns $97, no mundo real, o preço para quem quisesse comprar petróleo físico para entrega imediata atingia uns impressionantes $147. É uma diferença abismal. Uma desconexão total entre o papel e a realidade. O que isto quer dizer, no fundo, é o conceito de escassez física. O problema não era o preço do petróleo no futuro, era o facto de que, naquele preciso momento, não havia barris suficientes para as refinarias comprarem. Faltava mesmo o produto, o óleo a sério. E esta citação resume tudo na perfeição. Estava a acontecer uma crise energética invisível. O mercado financeiro andava a celebrar uma paz que não existia, enquanto ignorava completamente uma falta de petróleo que era muito real e, francamente, perigosa. Ok. E isto leva-nos diretamente ao coração do mistério, ao verdadeiro motor que estava a alimentar esta euforia toda nos mercados. Vamos lá pôr a questão de forma bem explícita. Já vimos que o otimismo político era uma miragem e que a situação da energia era gravíssima. Então, de onde é que vinha todo este dinheiro que estava a empurrar as ações para cima? A primeira pista é este número. É um número gigante. Só na semana antes da suposta resolução da crise, o Tesouro dos Estados Unidos injetou, assim de repente, 89 mil milhões de dólares no sistema financeiro. É uma quantidade massiva de liquidez. E a torneira não fechou aí. Para além disso, a Reserva Federal, de forma mais silenciosa, estava a meter mais 15 mil milhões de dólares todas as semanas. Basicamente estava a chover dinheiro no sistema. E aqui está o momento ahá. Enquanto a maioria das pessoas era bombardeada com notícias de guerra e medo, as grandes instituições financeiras viam algo completamente diferente. As suas contas a ficarem cheias com esta onda de liquidez. Eles sabiam que o dinheiro estava a entrar e fizeram o mais simples. Usaram-no para comprar. No fim de contas, este dinheiro tem de ir para algum lado, certo? E inunda o mercado de ações, empurrando os preços para cima, independentemente das notícias.
A liquidez, pura e simplesmente, venceu o medo. Agora que já percebemos melhor o comportamento estranho do mercado, vamos olhar para os estragos geopolíticos que todo este dinheiro está, na verdade, a esconder. E o que aconteceu foi que, durante esta crise, a NATO partiu-se em três. De um lado, tínhamos países como Espanha, França e Itália a restringir o acesso dos EUA às suas bases. Do outro, os fiéis, como a Polónia, a oferecer apoio total. E ali no meio, a Alemanha a tentar desesperadamente que a aliança não colapsasse. Uma fratura sem precedentes. Isto é absolutamente fundamental. A base da aliança sempre foi um pacto. A Europa oferece as bases para os Estados Unidos projetarem o seu poder global e os Estados Unidos garantem a segurança europeia. No momento em que países-chave disseram não podem usar as nossas bases para este conflito, esse pacto foi quebrado. Isto não é uma pequena zanga, é uma crise estratégica a sério. Bem, ao juntarmos todas estas peças, o que é que isto tudo quer dizer para o futuro? Onde é que ficamos? E isto leva-nos à questão final, que é talvez a mais inquietante de todas. Toda esta análise revela uma desconexão perigosa entre a realidade geopolítica e o que o mercado pensa, entre a falta de recursos físicos e os preços financeiros. Num mundo onde os bancos centrais podem criar bilhões com um clique, será que as guerras, as alianças e a própria realidade física ainda contam para alguma coisa no mercado? É uma pergunta que fica no ar e que pode muito bem definir a próxima década.